Tá, vou começar a falar sério agora aqui, né, meu? O que foi que a gente viu até agora, tá? O homem começou lá no planeta Terra 300 mil anos atrás e no seu desenvolvimento ele tinha dois espectros de atitude. O espectro alfa, que era esse cara que espalhava semente com total desapego à fêmea, e o beta, que teve que, por não ter tanta chance de copular e espalhar sua semente, teve que garantir a transmissão do seu gene através da colocação de uma parceira ao lado dele. E essa mulher que submeteu, ao invés de ficar morrendo, trocando de alfa em alfa em alfa e morrendo, ela se submeteu voluntariamente a ficar do lado desse macho. E isso continuou até o advento da sociedade, até o advento da moral. Quando a gente tem o advento da moral, aqueles caracteres que eram os únicos que as mulheres prestavam atenção até então, era o único que era valorizado, qual seja, a virilidade, que é a força, a inteligência e coragem, começou a crescer um outro tipo de característica também. Por quê? Porque a sociedade precisava do quê? Que os homens ficassem junto com as mulheres. Que os dois ficassem num lugar só, crescendo. Foi isso que possibilitou o crescimento social. O início da sociedade, o início da civilização, chegou até os dias de hoje. Então, essas atitudes do espectro alfa e as atitudes do espectro beta, ambas começaram a ser valorizadas. E depois foi ficando pior. Quanto mais a sociedade foi ficando civilizada, mais ela abominou o comportamento alfa, que era ter várias mulheres, sair com todo mundo, ter desapego à fêmea. Não, começaram a valorizar exatamente o carinho, a atenção, o cuidado, que eram características eminentemente betas. E aí adveio essa grande figura, que é a figura do Keeper. E aí surge a figura do Keeper, cara. E aí que tá, isso é uma coisa que o cara tem em mente. Quando a sociedade não era muito civilizada, esses valores do alfa eram muito mais reconhecidos, muito mais valorizados. Conforme for caminhando a civilização, os valores dos betas começaram a ser aceitos, cada vez mais aceito, cada vez mais valorizado. Só que o problema disso tudo é que a mulher continua querendo alfa. Mas por que, Conrado, que ela continua querendo alfa? Em primeiro lugar, 300 mil anos querendo alfas, né? 300 mil anos. A civilização tem 10 mil anos, né? E dois, enquanto ela tiver no seu processo de gravidez e de existência da prole, ela tiver risco de morte, ela precisa de proteção. Ela precisa de inteligência, força e coragem, que é o alfa que provém isso. Então, enquanto a mulher tiver isso, mas muito mais, cara, pelo instinto, pelo gene que caminha pelo tempo, do que só por isso. Porque o que começou a acontecer, cara? Que é o assunto que a gente parou da última vez, agora a gente chegou no ponto. Com a Revolução Industrial, as mulheres tiveram que obrigatoriamente entrar para o mercado de trabalho. Senão elas morriam de fome, não davam conta de cuidar da prole que tinham. Elas começaram a exercer funções masculinas. Só que elas não foram treinadas para exercer funções masculinas. Elas não foram treinadas para suportar os problemas de exercer funções masculinas. E aí começou os distúrbios começarem muito mais, porque daí mistura os problemas masculinos com o desequilíbrio feminino. E aí tem uma doença que o próprio Freud veio ver. Qual é a doença que ele diz que só a mulher tem? A histeria. A histeria. E por que a histeria causa? Hister é útero, querido. Só a mulher tem. Ele vincula a questão hormonal. Sei lá se ele deu esse nome na época, agora não sei. Mas a gente sabe hoje que é isso. Isso é fruto do quê, cara? Isso é fruto dos problemas sociais. E a gente começa a ter o advento do início das ciências sociais, para começar a observar, opa, tá acontecendo coisas diferentes aqui. E aí a gente tem a antropologia, começa a surgir e começa a relativizar o conceito de verdade. Será que o homem é mesmo homem? Será que a mulher está ocupando o papel do homem? Os dois são iguais ou não são? São diferentes ou não são? Aí a gente tem a sociologia, que começa a questionar o caráter sexual disso tudo. A gente começa a ter a filosofia, que começa com o romantismo alemão ali, né, cara? Principalmente nas artes, a valorizar cada vez mais as atitudes beta, a relativizar e romantizar mesmo o amor, e a psicologia, que começou a quebrar com todos esses
tudo aquilo que a gente sempre soube por verdade, por tradição moral e por experiência, passa a ser questionado. Passam a criar teorias sobre as coisas e não mais ciência. Né? Não mais Naturwissenschaften, as ciências da natureza, começam a virar as Kulturwissenschaften, Geisteswissenschaften, as ciências do espírito. Ali a gente começou a complicar a coisa. Por quê, cara? Porque dentro da sociedade começou a existir exploração, começou as mulheres a ter que fazer cumprir funções de homem, as crianças morrendo nas fábricas. E aí começa a haver um pensamento coletivista, dizendo que não, para aí, por que só essa meia dúzia de pessoas tem que ter os meios de produção? Vamos pegar para nós também, vamos dividir todo mundo igualmente entre nós, que é muito legal, né? Tu tomar alguma coisa de alguém, é o que todo mundo quer, tomar alguma coisa de alguém, que é o início do pensamento da esquerda. Assim começa essa coisa do pegar a parte de alguém. E nesse pegar a parte de alguém, eles cometeram 2 problemas muito graves até hoje, cara. Quais são eles? Em primeiro lugar, é transformar esse indivíduo com vontades pessoais, anseios pessoais, com valores sexuais de mercado diferente, com anseio de querer pegar o beta de cima, né? Pegar o alfa de cima lá. O que foi que eles fizeram? Falaram que cada indivíduo cumpre uma função social, numa abstração maior. Agora, dentro da luta de classes, tu é só um pedacinho ali dentro. Tu não é mais um indivíduo. E assim eles começam, quando tu é um indivíduo, que tu não tem mais nada, não pode ter nada, tu não tem mais um amor para chamar de teu, um pai para chamar de teu, uma mãe para chamar de tua, um filho para chamar de teu. Eles quebram o conceito de família. Assim eles começaram a destruir isso ali, na Revolução Industrial. No auge dela, né? Que é 1850. Entenderam como essa coisa vai tomar outro aspecto agora? E é nesse momento, cara, que o amor, que era a guerra, que era a luta, que era o pathos, né, a doença, que era algo masculino, se torna algo feminino. Algo mais débil, mais leve, mais romântico, mais idealizado. É nesse momento que teu objetivo de vida, que era essa luta, essa coisa, vou conseguir, não vou conseguir, vou ganhar, não vou ganhar, vou pegar essa mulher pra mim, eu não vou matar esse cara, eu não vou. Esse tipo de coisa, que era o objetivo do ser humano, coração cheio, estouro, alma grande, crescer, se torna um problema. O que antes era um objetivo se torna um sintoma. Agora tu tá angustiado, é uma angústia. Agora tu tá ansioso, ansiedade, é um sintoma de uma doença mental. Tu entende como a vida foi quebrada nesses últimos tempos, cara? Quanto mais a civilização vai crescendo, mais nós vamos quebrando o que a gente tem de bom no ser humano. E nesse momento que a mulher entra para o mercado de trabalho, vem um outro advento. Qual é o outro advento? Se antes ela ficava ao lado do homem porque ela tinha medo de morrer, agora ela começa a sustentar. Com todos os percalços, porque antigamente também era mais fácil. Qualquer problema que ela tinha, o homem resolvia. Se ela sentia algum problema, ela botava a culpa no homem. Agora a culpa é dela. E essa culpa caindo na mulher que tem esse desequilíbrio, trouxe outros problemas. Então a mulher começa a se sustentar. Qual é o próximo passo que a gente tem? A pílula anticoncepcional. Com não apenas poder se sustentar quando estava grávida, agora ela pode escolher quando vai ficar grávida. Esses são os caracteres fundamentais do nosso século XX. A autonomia feminina, a emancipação feminina, que é algo muito bom. Isso tudo é muito bom. Só teve alguns efeitos colaterais. Cara, olha a coincidência, meu. A Lara acabou de postar aí essa sequência de destaques, tá? Da escola de Frankfurt. Ali tu vai achar explicação para dizer como é que as Geisteswissenschaften, né, as ciências humanas, destruíram com a personalidade do indivíduo e acabaram também com toda essa ideia de família, esse tipo de conceitos que a gente tem, né? Até com o conceito de verdade e de ciência. Mas eu quero aproveitar agora que eu tô caminhando aqui, meu. Olha o aeroporto novo de Porto Alegre, meu. Uma coisa que o pessoal não entende dentro dessa manipulação, dentro do coletivismo, cara, que é o seguinte, quando veio a escola de Frankfurt, tá? O Instituto de Ciências Sociais lá de Frankfurt começou a fazer essa manipulação, porque eles viram que o sistema que o Karl Marx via não dava certo, entendeu? Eles começaram a fazer uma nova
forma de fazer aquilo ali funcionar. E como é que a coisa funcionou? Pode ver, cara, antigamente, cara, não tinha esse negócio, eu tenho a minha verdade. Não, cara, a verdade é uma coisa só, não tem como relativizá-la. Eles tentaram despersonalizar o indivíduo, dizendo, não, tu cumpre só uma função social num grupo. Tu não é tu não é teus anseios, tu não é tua vontade. Tu é uma função social, subjugada a uma abstração social. E o terceiro ponto, cara, é a deturpação do conceito de ciência. Ciência era tudo prova sobre prova, teste sobre teste, a partir de então começa a ser baseado em teorias. Se tu for pegar essa teoria de gênero, por exemplo, e ir lá atrás, para saber onde é que está a prova, não tem a prova. É uma teoria que alguém criou nos anos 50. Vamos voltar a falar aqui de onde a gente parou ontem, então, tá, meu? O que a gente viu? Ontem o principal ponto foi a emancipação feminina. O que a emancipação feminina fez, cara? Em primeiro lugar, quando a mulher entrou no mercado de trabalho, ela pôde começar a prover sua própria existência, sua sobrevivência. O outro ponto positivo que a gente também foi o controle de natalidade, o controle da sua gravidez, a pílula anticoncepcional. Ela pôde escolher quando ficar grávida, quando se colocar em risco dentro da gravidez. Esse foi o ponto da emancipação feminina, que é algo, cara, te liga, sabe que tá muito claro, minha cara, extremamente positivo. Por que é extremamente positivo? Porque a emancipação feminina aumentou o valor sexual de mercado da mulher. No momento que aumenta o valor sexual de mercado da mulher, vão ter que surgir machos ainda melhores para andar com essa mulher. Tu entende esse ponto? E até então, tava tudo bem a mulher mantendo. Essa é a lógica, né? Quando mais aumenta o valor sexual de mercado da mulher, mais os homens vão ter que aumentar o seu para poder ter essas fêmeas, né? Isso é uma coisa óbvia. Como eu falei para vocês, que a emancipação feminina começa quando? Quando a mulher entra no mercado de trabalho. Quando é que aconteceu isso? A Revolução Industrial. Ali começa a acontecer, só que com a ajuda da emancipação feminina, vem mais problemas sociais. E com esses problemas sociais aumenta a opressão generalizada e mais a opressão das mulheres. E aí começa um movimento que deturpou muito essa relação aí e que é o efeito colateral da emancipação feminina. Qual é ele? O feminismo. Começou com quem? Simone de Beauvoir, que todo mundo acha que foi casada com Sartre, não foi casada porra nenhuma. Meu, a Simone de Beauvoir, óbvio, era o caso do Sartre, os dois ficaram juntos a vida toda, né? Mas não tinham família, não tiveram filho, nunca casaram, nunca fizeram nada. E a Simone de Beauvoir, ela comia as aluninhas dela e levava por Sartre comer. Porque o Sartre era um feio do caralho, um baita de um beta, tá ligado? Então, tipo, não tinha menção que de vez em quando a Simone de Beauvoir, ela dava pros caras, pros alfa, tá ligado? Eles brigavam lá e ela dava pros alfa. E aí ela dizia assim pro Sartre, Sartre, assim, ó, tô dando pro fulano lá, mas tô pensando em ti, tá? Tô pensando em ti. Cara, esse betismo do Sartre aí não dá pra aceitar, né, meu? E, cara, e o que foi que o movimento feminista começou a fazer? Vale a pena a gente relembrar aqui nesse momento como é que a lógica dos relacionamentos funcionava. A gente tinha essa mulher que entregava fertilidade e fidelidade, e a gente tinha a figura do Keeper, que era o cara que detinha as principais características do alfa e as principais características positivas do beta. E esse casal, ficava junto, ficava junto. Todo mundo era criado num sistema de reprodução social. Todo cara que nasceu numa família que tinha um pai forte, protetor e uma mãe desejável, esse cara queria reproduzir isso também. Ele queria ser um homem forte e queria uma fêmea desejável. Isso sempre aconteceu assim. Isso aí só quebra depois, quando a gente não tem mais um núcleo familiar, que esses valores de reprodução social não são mais passados, mas que nós vamos falar no futuro depois. Era óbvio que sempre existiu nesse mesmo contexto, que um fica com o outro, era óbvio que sempre existiram aqueles alfas desapegados. Esses alfas desapegados, com muito poder, com muito valor sexual de mercado, eles tentavam comer as mulheres com fertilidade e com fidelidade do lado. Só que aquelas mais inteligentes, que tinham mais personalidade, mais tudo, elas não poderiam ceder. Porque se ela cedesse para um alfa desapegado, o Keeper não ia querer mais ela. Tu entende? Então essas mulheres com maior valor sexual de mercado não se entregavam para os alfas antes do casamento. Tu entende?
O que podia acontecer, o alfa ia casar com ela, enganava, comia, ficava junto, depois separava. O cara comia as amantes, fazia esse monte de coisa, entendeu? Mas ali ela não se entregava voluntariamente, a não ser enganada. Então sobrava pra quem o alfa comer? O resto. Aquelas mulheres que não tinham tanto valor sexual de mercado, que seriam comidas e largadas. E aí não conseguiriam achar um alfa depois, um keeper pra ficar com ela no segundo momento. Tu tem que entender essa dinâmica. Era assim que o mundo funcionava até então. Ou tu acha que o feminismo foi inventado por uma mulher satisfeita com a sua relação? Tu acha que o feminismo foi inventado por essa mulher que tinha um keeper que cuidava dela, dava carinho, amor, atenção, provia a sua existência e da sua prole? Claro que não, era aquela recalcada que sobrou, a que o alfa comeu e largou, ela ficou recalcada. Cara, isso é uma coisa muito clara. Essas mulheres começaram a fundar o feminismo. Porque tem que pensar, meu, que a força da moral é muito... Aí que tá, meu. Deixa de ver essas bestas. Cara, tipo assim, o Freud acertou uma coisa muito certa. O que foi que ele acertou? Existe um instinto que fica em nível inconsciente. Tu tem uma vontade, ela é reprimida pela moral. Mas isso qualquer idiota sabe. Mas foi ele que disse. Não, ele falou um negócio do inconsciente. Parabéns, ninguém tinha dito que tinha um lugar na mente que era inconsciente. Isso aí foi o Freud que disse, tá? Parabéns pra ele. Mas de resto, não tem novidade nenhuma. Todo mundo sempre disse. Que é o que ele copiou do Schopenhauer. Não tem novidade. Que tá. Se o Freud tivesse hoje um Instagram aqui no Brasil, ele tinha 37 milhões de seguidores ainda. Porque todo mundo acredita nessa história achando que ele é o rei da cocada. Tu consegue perceber, cara, que tudo que eu tô dizendo pra ti aqui no decorrer da última semana, tua família sempre te disse. Tua família sempre te disse com outras formas. Né? O homem tem que amar mais que a mulher. Tua vovó não dizia isso? E mulher não se bate nem com uma flor. Não seja violento com a mulher. Que perde ponto. A mulher é o sexo frágil. Cuida dela. Se tu apanhar na rua, tu apanha mais em casa. Ou seja, guri, a virilidade é importante. Briga, enfrenta os medos. Homem não chora. Não demonstra fraqueza sem necessidade. Mulher não gosta. Mulher vai te largar, tu não vai poder procriar. Tua semente não vai caminhar. Tudo foi passado. Como é que estavam os casamentos antigamente? Tu acha que a noiva escolheu o noivo? Não. Os pais, por experiência, podendo ver o que é aquele noivo e entrega lá no futuro, se era retidão de caráter, personalidade. Eram os pais que analisavam o valor sexual de mercado do noivo. Alguma novidade? E por que os pais sempre foram muito duros com os filhos para criar essa personalidade alfa? Por quê? Porque eles sabem que as mulheres têm essa percepção mais aguçada. Ela sente no ar quando o cara é beta. Quando o cara tem baixo valor sexual de mercado. Não é à toa, cara, o homem, a gente era predador, tá ligado? A gente caçava, a gente é o que tinha foco, tem noção de distância. Eu sei que o sol tá aqui desse lado, eu sei que pra ali é oeste. Eu sei que ele tá ali em cima agora, é 3 da tarde, eu sei, é natural pra mim. Eu consigo ver aquela ponte, eu sei que tá 3 quilômetros aqui de mim. Mulher não sabe isso, às vezes, meu, dobra aqui a 650 metros, ela não sabe, ou algumas, né, não sabe quanto é que é 650 metros de distância. Elas não sabem as coisas assim, não sabem parar numa cidade e ver, pra onde é que eu tenho que ir. Não sabe, tem que botar o GPS. Tem cara também que não sabe, ok? Mas a mulher é muito maior número. Mas já a mulher tinha outra percepção. Ela era presa. Por quê? Porque ela ficava grávida, lenta, os leões, comiam ela. Elas começaram a perceber outras coisas. Ver se o verde de cada planta era mais verde ou não, para saber quais eram venenosos, quais podiam comer. Ver se os tons de magenta das frutinhas vermelhas, saber quais que estavam mais aptas para o consumo, quais estavam podres e podiam gerar doença e morte. A percepção da mulher é outro feeling, a gente é o feeling, tá ligado? O sexto sentido feminino. É aquilo que a gente não explica. Eu tenho sexto sentido. Sexto sentido é isso, cara. Quer dizer, o espírito. Esse nível de percepção imaterial que só mulher tem, homem não tem nesse nível que elas têm. Não tem, infelizmente. A mulher tem essa capacidade de discernir emoções pelo tom da voz, pelos decibéis que tu tá falando, reconhecer diferentes choros. Entendeu? Reconhecer expressões, ela reconhece melhor. E aí quer ver uma parte mais louca que isso, cara? Quem que tá? A comunicação, quando ela se dava num poder, no nível oral, da oralidade,
As mulheres detinham mais poder. Quando ela passou pra esquerda, aí que tá, meu. Bom, isso é tão importante que tu vê o seguinte, ó. A história se divide como que. Quando é que a pré-história acaba e vira história? Com o nascimento da escrita. E a escrita o que é, cara? É um símbolo específico que tem um valor específico. Tu soma vários símbolos e ela vai ter um sentido próprio. Cada somatório de símbolos tem um sentido próprio. E ali ele ficou muito material. E ali os homens começaram a dominar a linguagem. Porque daí funciona pro homem. Não é à toa que tu tem as principais obras do mundo são escritas por homens. Tu entende essa loucura, cara? E agora, como a escrita tá praticamente acabando, a gente tá aqui ó, falando por vídeo o tempo todo, o poder da mulher volta mais ainda novamente. Tu entende? Meu, é tanta loucura, meu, nesse mundo da semiótica aí, com essas teorias aí, e faz sentido. Essa pra mim faz muito sentido. Muito sentido. É uma viagem legal esse nosso papo aqui, né, meu? Mas é por isso que eu tô há 3 dias tentando responder. Por que a gente tá nessa montanha russa? Tá cada vez pior. E as mulheres vão se afundar cada vez mais na solidão e no abandono. E eu não consigo responder porque a gente começa a viajar. Tá, meu? Voltando pro nosso assunto aqui, tá? A humanidade chegou no quê? Nessa figura principal do macho ideal. Qual é o macho ideal? Aquele que consegue ter o melhor do universo alfa e o melhor do universo beta, né? Que a gente chamou de Keeper. As mulheres, com a emancipação feminina, conseguiram aumentar cada vez mais seu valor sexual de mercado. Se antes era só beleza e personalidade, agora entra habilidade e conhecimento, entra dinheiro e recursos. Tudo isso aí começa a computar para ela, entendeu? Até porque ninguém mais morre, né? A gente está cada vez mantendo a nossa saúde cada vez mais. O que a gente tem com o feminismo, cara? Aí, te lembra quando eu falei daquela relação ali de homem e mulher, que o Keeper encontrava a mulher... Meu, vou pedir uma pausa aqui, vou fazer um reboot no nosso sistema aqui, tá? Eu, conversando aqui, eu achei um método melhor de explicar essa história aqui. Eu falei pra vocês que a gente tem o Keeper, né? Que é o cara que é o melhor desses dois mundos, né? O cara tem o melhor das características alfa, o melhor das características betas, tá? Aí, meu, vamos chamar esse cara de homem bonzinho, tá? Bonzinho. E vamos chamar de malzinho os outros dois tipos de hemisférios que a gente tem, quais sejam. O cara que é muito alfa, que ele é completamente desapegado à mulher, tá nem aí pra ela, e o cara que é muito beta, que é o cara que tem medo dessa mulher com valor sexual de mercado muito alto. Entenderam? Então vamos ter na mente aqui, ó. O homem bonzinho é esse cara do meio aqui, tá? A gente tem o alfa e o beta. Esses alfa e beta estão juntos, são os malzinhos, tá? Ficou claro isso aqui? Tá, do outro lado, meu, a gente sempre teve a mulher chamada de boazinha. Boazinha era 99,99% das mulheres. As que iam casar de branco, virgem com os maridos. É o que a gente tinha até então. Um pouquinho só era aquela que os alfa comiam e abandonavam. Elas ficavam lá sobrando. Essas criaram o feminismo. Quando a gente começa a ter a pílula anticoncepcional em 1960, e com o advento do feminismo, a gente começa a ter o quê? Essas mulheres que sobraram aqui, meu, começam a ter essa política, essa propaganda geral de dizer para as outras mulheres que era muito mais legal dar para os machos como eles quiserem. Já que elas tinham mais poder agora, elas poderiam também escolher os machos como quiserem. Poderiam fazer o que quiserem e dar como quiserem se elas não engravidavam mais. Tu entende? Só que esse cenário ajudou a quem? Ao Keeper, que queria casar e ter filhos? A esse que respeitava as mulheres, que tratava bem, tinha carinho, atenção, ternura? Ou aquele alfa lá de cima lá, que comia todo mundo e largava? Quem que esse cenário ajudou? Cara, vou ter que sair do sol, porque eu já tomei um torrão, meu, eu vou ficar urso panda, esqueci que é verão, tá ligado? É a primeira semana de outono aqui, o resto do verão, calorão do caralho aqui em Lisboa. Meu, te liga, meu. Por que eu falei que foram aquelas mulheres mazinhas que criaram o feminismo? Porque elas foram aquelas que tiveram que entrar no mercado de trabalho para sobreviver. Elas não tinham escolha, ninguém cuidou delas. Nenhum macho cuidou delas, nenhum keeper cuidou delas. Então elas foram obrigadas a entrar no mercado de trabalho e aí sentiram a opressão daquela merda que era, porque elas estavam cumprindo funções masculinas que não eram delas, começaram a ter problemas masculinos que não eram os delas, que ninguém estava preparado para isso, e piraram, né, cara, dentro da sua, do seu desequilíbrio, piraram mais ainda. E aí criaram o feminismo. E aí quando veio a pílula anticoncepcional, começou uma propaganda muito maior.
Imagina essas mulheres que agora tinham dinheiro, as outras não tinham. Podiam largar os maridos, as outras não. Porque as mulheres lá do outro lado, elas viviam aquele outro problema, né, cara? Umas encontravam aquele limite positivo entre o valor sexual de mercado do macho e da fêmea. Mas outros estavam naquele drop grande ainda. Aquelas estavam infelizes. E elas começaram a fazer propaganda pro outro lado. Aquelas mulheres que o casal de branco lá com valor sexual de mercado alto começaram a largar, começaram a dar pros alfa. Que era legal, tava na moda. Ela era mulher moderna. Todo mundo quer ser o progressista, entendeu? Todo mundo quer ser o revolucionário, porque a propaganda é muito boa desse lado. Só que na realidade não leva a lugar nenhum. Por que não leva a lugar nenhum? Porque quem é que se fudeu nesse mercado aqui, cara? O Keeper. Quem se deu bem, quem foi? O Alfa começou a ter mais mulher pra comer e largar. O cara que é mais desapegado tinha mais mulher pra comer e largar. Porque se num primeiro momento, cara, aí que tá, olha só o que eu quero que tu veja, cara. Quando a mulher começa a ter maior valor sexual de mercado, fica mais difícil achar um macho com valor sexual de mercado da altura dela. Que a mantenha, né? Que queira um relacionamento. Porque o alfa tem o mais alto valor sexual de mercado, mas ele não quer se envolver com a mulher. Daí esse keeper, que é o cara que tem que ter um valor altíssimo de virilidade, de força, inteligência e coragem, e ainda esse valor sexual de mercado dele ser abatido pela característica beta e ele ainda fica alto, acima da mulher. Olha como é difícil pro homem chegar a ser esse keeper ideal. Tu entende que isso por si só já fode a vida da mulher? É o feminismo fudendo a vida da mulher. Por quê? Porque no momento que ela tem maior valor sexual de mercado próprio, e ela não aceita um homem com menor valor sexual de mercado que ela. Que são da hipergamia. Se lembram disso? Ou seja, fica mais difícil encontrar esse homem ideal. E aí ela fica naquela procura, pulando de galho em galho, galho em galho, galho em galho. Ela perde aquela primeira parte do seu valor sexual de mercado que a gente falou, que é beleza e personalidade. E ela, quando ela consegue ter valor, que ela enxerga o que ela perdeu do timing ali, ficou velha. Ficou velha. Esse é o estágio 1. E aí tu vai perguntar, mas por que os homens... E por que é um problema ela se dar conta disso quando ela já tá na decadência? Porque nessa fase o homem tá na ascendência, e quando o homem tem o auge dele, ele pode escolher todo o range de fêmeas anterior a ele. E aí por que ele vai pegar uma mais velha se ele pode pegar uma mais nova? Porque ela tem mais valor sexual de mercado, de sei lá, do que quiser inventar, qualquer personalidade, blá, blá, blá. Pouco interessa pro homem, ele tá no auge dele. Agora ele vai querer mais nova, ele não vai querer mais velha. O homem sempre vai querer a mais fértil. E a mulher sempre vai querer ter filhos. A que diz que não quer ter filhos, ela tá mentindo, ela é incompetente ou dodói. Não tem escolha. Porque a perpetuação da espécie é o fundamento da gente daqui, tá ligado? A não ser que ter prole significa a morte dela. Ela não quer. Mas tirando esse aspecto, não tem. E é por isso, cara. É que tá, meu. E é por isso. Aí que tá. Agora eu vou falar uma coisa mais. Meu, aí que tá. O assunto aqui vai ser tudo ladeira abaixo. Tá? Ladeira abaixo. É pílula vermelha de 5 em 5 a partir de agora. Cara, o trabalho pra mulher é uma brincadeira. Como assim, Gordon? É uma brincadeira. A mulher brinca de trabalhar. A mulher, quando procura uma profissão, procura algo que se comunique com o meu eu, que se comunique com a minha alma, que se comunique comigo. Homem trabalha com o que aparece, cara. Homem junta aquelas latinhas lá, ó. Homem troca fio, entra no esgoto. Pega carvão na mina, passa agrotóxico. Mulher não faz essas coisas, mulher brinca de trabalhar. Por quê? Porque a mulher não tem o peso do trabalho, o peso social da entrega. De ter que prover, ser o keeper. Não tem mulher keeper. Tu nunca vai ver um filme, um livro de alguma coisa. A mulher não tem o dever moral e social de sustentar o seu marido. Tu entende? O homem tem isso há 300 mil anos. Se uma mulher larga o trabalho pra ser mãe, o pai e a mãe bate palma. Pô, que legal. Pô, aí, ó, parabéns, joinha. Se o cara larga de fazer isso, cara, tu tá maluco? Tu entende o nível dessa loucura? E aí o keeper passa a não ser valorizado. E aí fica pior, meu, só vai ficar pior nesse assunto. Porque daí, o que o feminismo começou a fazer? Essa grande lavagem cerebral, dessa grande TCC global que a gente... TCC é terapia cognitivo comportamental, né? Que é uma lavagem cerebral, que eles querem achar que tu é um macaco de laboratório e ficou te fazendo tu ter comportamento, de tanto fazer, tu acaba engatando a mesma coisa. O que eles fazem contigo, meu? Eles começaram a dizer que todo comportamento que era alfa, do espectro alfa, é negativo, é tóxico.
ser viril, ser forte, ser inteligente, ter posição, falar alto com alguma coisa, não gostar de se posicionar. É tóxico. Ou seja, eles estão acabando com todo o alfismo da coisa. E aí sobra quem para as mulheres? Só os betas. Não sobra nem o alfa, nem o keeper. Sobra só o beta. E o beta é o relacionamento tóxico que essas mulheres reclamam hoje. Por quê? Porque o cara é inseguro em relação à sua parceira. É o cara inseguro num relacionamento. É um cara fraco. É o cara que tem medo, não consegue falar. E aí quando ele tá inseguro ele faz o quê? O que o homem é? Inseguro e violento. Bate na mulher. E aí vem o relacionamento tóxico, ciúmes, o cárcere, tudo isso. E tu já te perguntou por que tem essa propaganda globalista mundial em relação ao feminismo? É o mesmo motivo que tem uma propaganda globalista mundial em relação ao homossexualismo. Por quê? Porque quem não tem filhos, querido, quem não tem um marido, não gasta com fralda, não gasta com colégio, não gasta com Unimed, não gasta com hipogloss, não gasta, gasta consigo, consome mais. Quanto mais triste tu é, mais tu tem que suprir esse teu vazio com coisas. E aí a mulher aí que tá, soma esse vazio existencial, esse monte de problema de começar a cumprir funções de homens, com desequilíbrio feminino, e a hipergamia feminina, a mulher deixa de ser interessante e passa a ser interesseira. Quando ela chega no relacionamento com o homem, ela vem com uma lista de coisas que o homem tem que cumprir. Não, tu tem que saber cozinhar, saber fazer isso, fazer aquilo, e passear tal dia, me comer tantos dias, eu tenho que gozar 3 vezes por dia, assim. Tem uma lista. Em vez dela procurar um macho que chega pra ela, um macho que a satisfaça, ela impõe uma lista a qualquer parceiro. Tu entra no relacionamento com a mulher com uma lista. Tem que fazer isso, é um contrato, um acordo que tu tem que cumprir. E coisas que a favorecem, parece que é um direito natural dela, e coisas que te favorecem ao homem, parece que é uma opressão à mulher. Então tu entende a loucura que a gente chegou, meu? O beta passou a não existir tanto beta para suprir o valor da mulher, depois o beta passou a não ser valorizado, depois o alfa passou a não ser valorizado, só sobrou o beta. As mulheres hoje querem esses caras do cabelo verde aí, raquítico, do bigodinho fininho, 20 anos de bigodinho fininho ali. Uma tatuagem estranha. Não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido. Então todos esses stories, todos esses destaques, cara, foi pra responder aquela pergunta que me fizeram semana passada. Por que as mulheres estão cada vez mais sozinhas, mais solitárias? Por que não existe mais homem de verdade, como alguém falou ali pra mim? Por conta disso, cara, foi construída uma cilada. Uma cilada. Qual é a cilada? Tudo que a mulher quer, deseja, parece que é um direito natural dela, e tudo que o homem quer e deseja, parece que é uma opressão feminina. Uma opressão masculina das mulheres. Se antes o cara entregava força, inteligência e coragem, e queria a segurança sentimental da mulher, hoje ele recebe em troca uma lista de metas a cumprir. Quem é o louco que vai entrar nesse relacionamento por livre e espontânea vontade, cara? Quem é o louco que vai entrar num relacionamento desse? Ainda mais que vai ser tido pela sociedade como machista. Se o cara entra e fala mal disso, é tido por machista. Eu tô falando pra vocês algo aqui, cara, que é um tabu. Tua avó já te falou, tua mãe já te falou, teu pai, todo mundo já te falou isso, de uma outra forma, né? Mas só que eu te falei aqui, todo mundo já falou, que é um tabu. E aí vai ter gente que acha que o Conrado é machista, o Conrado é misógino. Não sou, cara, tá? Encerramos esse assunto aqui. Vou abrir aqui perguntas, quem quiser perguntar pergunta, também eu respondo, tá? Vou curtir o resto de Lisboa, né? Com a estátua do D'Artagnan lá em cima, que foi o rei da França, que morou aqui em Portugal. Sobre o TS, a partir de não,